Leitura de João 19, versículo 1 e seguintes. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago para fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e também tenho poder para te soltar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam dizendo: Se soltas a este, não és amigos de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, e em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira-o! Tira-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Nós não temos rei, senão a César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondendo Pilatos: Que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também uma túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas.
E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Chegamos ao nosso 7º dia de devocional. Hoje é sexta-feira, o dia do Tetelestai, está consumado. Jesus entregou a sua vida para cumprir a obra que Deus planejou na vida dele, para que salvasse toda a humanidade. Tudo que você assistiu, tudo que você ouviu, faz parte da obra da salvação, do plano da salvação que Deus fez para cada um de nós, que cremos que Jesus é Filho de Deus, enviado por Deus, sendo Ele o único caminho, a única porta, o único meio de se achegar ao Deus Pai. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este é o plano da salvação. Para cada pecado que é realizado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Deus não simplesmente esquece do nosso pecado. Deus é justo. Não poderá, no tribunal humano, no tribunal na terra, uma pessoa que tenha cometido um homicídio chegar diante do seu juiz e dizer: de fato, eu cometi o homicídio. No entanto, eu estou arrependido. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu não queria ter feito aquilo. O que o juiz vai dizer para este homem que cometeu o homicídio, que matou, tirou a vida de uma pessoa? Ele terá que aplicar a lei. Ele terá que ser condenado à sua sentença de acordo com a pena e o Código Penal do local onde ele cometeu o crime. O juiz não poderá simplesmente dizer: eu não vou colocar, não vou aplicar, não vou dar uma sentença, uma pena, pelo fato de você ter se arrependido. Ele terá que aplicar a pena. A palavra de Deus diz que o Senhor também é um juiz e um justo juiz. Ele é 3 vezes justo. Ele é justo, justo, justo. Então ele não poderia, diante do meu pecado, simplesmente dizer: tudo bem, eu vou deixar de aplicar a sentença de morte. Porque a palavra dele diz que o salário do pecado é a morte. E para cada pecado há uma morte. Até a vinda de Jesus, as pessoas tinham que, mediante o seu sacerdote, apresentar o perdão dos seus pecados, trazendo um animal para sacrifício, para que o animal morresse no lugar da pessoa e do seu pecado, que é o chamado de expiação do pecado. Mas, com a vinda de Jesus, que se fez o sacrifício, por isso ele é chamado do Cordeiro Santo de Deus, que se entregou naquela cruz, sem questionar a vontade de Deus. Por
Por isso ele é um cordeiro que entrou quieto para receber aquela sentença da cruz. E ao fazer isso, ele leva sobre si a justiça de Deus em relação ao pecado de toda a humanidade. Todo pecado cometido antes de Jesus e após a vida de Jesus na terra, foi ali cumprida a justiça de Deus. O salário do pecado, que é a morte, foi colocada sobre Jesus. E Jesus não merecia aquela pena, né? Ele era santo, ele não havia cometido nenhum pecado, não havia nenhuma mácula em Jesus. Ele era um cordeiro perfeito para aquele sacrifício. Então, ao oferecer a sua vida, e Deus, ao invés de aplicar a pena da morte sobre o pecado, sobre a minha vida, sobre a sua vida, Jesus levou sobre ele. E ele pagou o preço de todos os pecados. Mas nós sabemos que Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou. Quando Jesus, por ser perfeito, por não haver mácula alguma, condenação nenhuma sobre ele, e ele entrega a sua vida, a morte não tem poder para deter a vida dele, porque a morte só tem poder para deter a vida de alguém mediante o pecado. É por isso que nós, como seres humanos, um dia nós vamos morrer, porque essa natureza que nós temos humana é a natureza caída que veio da descendência de Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles levaram sobre si o pecado, e todos os que nasceram de Adão e Eva também já nascem com a natureza do pecado, que é o meu caso e o seu caso. E é desde então as pessoas, os homens e as mulheres, deveriam apresentar um sacrifício para receber o perdão do seu pecado. E Jesus, então, sendo Deus perfeito, desceu à terra, se humilhou e se fez homem como nós, e tomou sobre si a justiça que eu e você receberíamos. Por isso, nossa carne um dia aqui vai morrer, mas a palavra de Deus diz que há duas vidas e duas mortes. A primeira vida é quando nascemos naturalmente do homem e da mulher como seres humanos. Mas a segunda vida, em João 3, quando Jesus explica a Nicodemos, é a vida espiritual. Para ser filho de Deus, você deve nascer de novo. Você deve ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. E isso somente acontece para quem nasce novamente. E poderá um homem voltar ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Certamente que não. Jesus estava dizendo que aquele que crê no Senhor, no reino espiritual, ele nasce novamente como filho de Deus. Até então, sem termos Jesus como nosso Senhor na nossa vida, Senhor é aquele que governa, aquele que reina no nosso coração. Enquanto nós não temos a Ele desta forma no nosso coração, nós estamos mortos espiritualmente, vivos na terra, mas mortos espiritualmente. Mas aquele que crê, ele nasce novamente no Espírito e se torna um filho de Deus. Portanto, aquele que crê no Senhor Jesus e faz dele o seu Senhor na sua vida, o governador da sua vida, ele, quando estiver diante do Senhor juiz, que irá ler e apresentar diante de todos os nossos feitos, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que tudo o que fazemos está sendo registrado e será apresentado diante do tribunal. Haverá os nossos pecados ali sendo apresentados, porque todos estão sendo registrados. Mas os que creem em Jesus e fizeram dele o seu Senhor e governador da sua vida, recebem de Cristo a herança que Cristo recebeu. E qual foi a herança que Cristo recebeu? Ele venceu a morte. Jesus, ele subiu na cruz
E porque ele não tinha nenhum pecado, a morte não pôde detê-lo, porque a morte só vem para o pecado e ele não tinha. Portanto, ele venceu a morte. E por isso ele ressuscitou no terceiro dia, que é o que nós vamos celebrar no próximo domingo. Assim, todos os que creem no Senhor Jesus e confessam a Ele como seu Senhor e Salvador, e fazem dele realmente o Senhor das suas vidas, eles recebem em Cristo a herança que Cristo recebeu dos céus. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos co-herdeiros em Cristo e por isso recebemos dele a ressurreição. Da mesma forma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, todo aquele que crer em Jesus ressuscitará no seu homem espiritual diante de Deus, diante do tribunal. Isso significa que quem crê em Jesus, quando se apresentar diante de Deus, terá a redenção dos seus pecados e não receberá o salário do pecado, que é a morte, de Romanos 6:23. Por isso, apenas Jesus, somente a obra de Jesus é o que traz a salvação para a humanidade. Não existe outro caminho. Por mais que homens e mulheres nessa terra foram bons e fizeram e cumpriram a vontade de Deus, eles não foram o Cordeiro perfeito de sacrifício e, portanto, não podem interceder diante de Deus por nós. Apenas Jesus é aquele que carrega a vitória sobre a morte. Ó morte, onde está a morte? Onde está o teu aguilhão? Diz a palavra de Deus. Jesus venceu a morte e nada pode detê-la. Então, se você crê em Jesus, a morte não pode te deter e você viverá eternamente com o Senhor. E para que nós pudéssemos receber esta vida eterna e não receber o salário do pecado, de Romanos 6:23, Jesus teve que subir naquela cruz e passar por todas as imagens e palavras que nós vimos e ouvimos agora. Por isso, você que ainda não fez a oração, chamando, declarando, dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida, eu convido você a orar comigo nessa hora, para declarar que você crê que Jesus é o Filho de Deus e o único que pode trazer a salvação para a tua vida. Amém? E se você crê no Senhor Jesus, que esse seja o momento de você celebrar que Jesus, depois de passar por tudo isso, ele recebeu a vitória. No terceiro dia ele ressuscitou, e você que crê em Jesus ressuscitará com ele também. Agora, se você ainda não orou e disse que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida e que você crê que ele é o Filho de Deus e o único caminho da salvação, ora comigo nessa hora. Senhor Jesus, eu quero declarar que eu creio que o Senhor é o Filho de Deus enviado à terra para nos salvar de todo o pecado. Eu creio que a tua obra na cruz é perfeita. Eu creio que tudo que o Senhor fez naquela cruz é o suficiente para limpar os meus pecados, não porque eu mereça, mas porque pela minha fé de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, a quem recebo no meu coração, eu confesso a Ele como meu Senhor e Salvador, Salvador dos meus pecados e Senhor e governador da minha vida, a quem eu entrego meu coração hoje, para que faça morada para todo sempre no meu coração, e que deste dia em diante a minha vida, eu declaro, pertence ao Senhor Jesus, para que Ele faça a sua obra redentora na minha vida, dia após dia, me convencendo do pecado, porque eu quero e apresento diante de Ti o arrependimento de todos os meus pecados. Eu creio em Ti, Jesus, e clamo o Teu nome, Jesus, e creio que o Senhor é o meu suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que essa mensagem
possa conectar o seu coração com a obra que Jesus fez na cruz por você. Que você tenha consciência de que todos os nossos pecados e as nossas falhas foram pagas pelo alto preço do sangue de Jesus, e que esse sacrifício não pode, é aquele que faz com que nada possa te separar do amor de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que você possa refletir e entregar seu coração para essa obra redentora. Em nome de Jesus. Amém.